Oferecimento Gucci Propaganda, qualidade criativa, Multiply Consultoria, especialistas em franchising, Multiply Soluções, sua empresa na palma das suas mãos. Programa habitacional Casa Programada, casa mais imóvel em um só lugar. E Candiano Produções, sua imagem em boas mãos. Tudo bem? Meu nome é Thiago Alves. Iniciamos mais um programa Multiempreendedor, onde a entrevistada de hoje é Thalita Zufo. Fique ligado. Empreendedora de sucesso, ousada, muitas vezes criativa, jovem. Com vocês, Thalita Zufo. Thalita Zufo, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Prazer enorme estar participando com vocês desse programa Multiempreendedor. Muito honrada, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença. Thalita, fala para nós a questão do empreendedorismo, porque nós sabemos que hoje empreender tem a questão das dificuldades, desafios. O empreendedor ele é o motor da economia hoje. O empreendedor ele é ousado, ele faz a diferença, ele transforma situações difíceis em oportunidades de negócio. E empreender não é somente empreender com o negócio, mas empreender no dia a dia. Você é uma empreendedora, você trabalha numa empresa, cuida de uma área dentro dessa empresa e empreende muitas vezes, né? Sim, muitas vezes. O que acontece? Eu acho que o empreender hoje significa uma forma muito criativa de você saber lidar com as situações do dia a dia, né? Como você disse, eu faço parte de uma empresa que eu empreendo todos os dias dentro dessa casa, né? Que é muito legal. O contato com as pessoas, o modo de se relacionar, a experiência que você vai levando, o caminho que você vai trilhando, né? E os motivos que te fazem fazer isso todos os dias, né? Sim, que é fundamental. E dentro desse processo de empreender, como que você iniciou sua carreira, né? Porque no início foi um pouquinho diferente, né? Foi bem diferente. O que acontece? Sou do interior de São Paulo, Porto Ferreira, né? Estou aqui em São Carlos desde 2005. Comecei a trabalhar ainda adolescente, enfim, totalmente fora dessa área de empreender, fora da área de vendas, né? Depois fui começando a lidar com isso, mas de uma forma totalmente diferente do que a gente faz hoje, né? A consultoria para mim era uma coisa muito aquém, muito distante, eu nunca imaginei lidar com isso diretamente. Então eu comecei, trabalhei muito tempo em escolas, né? Com cursos, com essa venda de cursos. Aí então já começou essa minha experiência na gestão com família, né? Lidar com o pai, lidar com a mãe, lidar com a criança. Gestão de conflito muitas vezes. Isso, muitas vezes, que era aquela situação, como eu sempre trabalhei na área comercial, aquela situação de você fazer a mãe compreender que o filho necessitava daquilo, às vezes em momentos que talvez ela não teria condições, né, de fazer aquilo, mas e realizar o sonho, exatamente, né, muitas vezes. Mas investir nessa criança, nesse adolescente, traria sim bons frutos, né? Então, daí começou essa questão de empreender, né, de relacionamento, mas a princípio foi muito familiar isso para mim. Foi o contato com a família mesmo, onde começou aí esse trabalho que a gente vai estar conversando hoje. E dentro desse trabalho, você passou por diversas organizações, sim, em áreas mais voltadas para a parte comercial, né? De empresas nacionalmente conhecidas, algumas. Como que foi esse início? Quando que você conheceu a Multiply Consultoria? Pois é, foi assim, bem engraçado. Eu acredito que nada acontece por acaso, nem nada aconteceu por acaso na minha vida, como nada acontece por acaso na sua vida, né? Eu acredito que Deus tem um propósito acima de todas as coisas pra gente, né? Foi num momento assim que eu não esperava, eu já tinha tido esse pré-contato com a consultoria, mas não de uma forma ativa, né? Numa empresa anterior. E eu na verdade, eu não fui buscar a oportunidade. Você sabe que é uma coisa engraçada, né? Tem uma passagem que diz assim, que você não precisa correr atrás das bênçãos, elas vão te alcançar. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui achada, né, novamente, pelo mercado, numa fase onde eu trabalhava em comércio, né?
Foi muito difícil, porque o que acontece? Difícil assim, lógico, né, não achei dificuldade nenhuma, mas assim, por que é difícil? Porque foi um período de decisão, tá? Então, como foi isso? Eu tinha que deixar o garantido, deixar o que eu tinha na minha mão ali no comércio, que não é muito fácil, né? Porque você está exposta às pessoas todos os dias, a horários que talvez não se encaixe muito bem na sua rotina, mas você tem aquilo garantido, né? Então, é uma decisão. Consultoria é um mundo, assim, sem limites, né? E deixar a realidade para sonhar nesse mundo sem limites é que era a questão. Porque tem né? a questão da mudança também, Exatamente. né? Toda mudança gera uma certa tomada de decisão, Um certo receio. um receio, uma insegurança muitas vezes. Exatamente. O começo, né? O novo, né? Exato. Tem uma frase que diz que é nos momentos de decisões nós traçamos o nosso futuro. Eu acredito muito nisso, sou resultado disso e vivo isso todos os dias, né? Então, foi sim uma tomada de decisão, era um universo totalmente diferente. Muitas vezes eu pensei, será que eu consigo? Porque uma coisa é você vender uma peça física, né, de qualquer coisa que seja. Outra coisa muito diferente é você vender uma coisa intangível, né, uma coisa que você lidar com o sonho das pessoas, com aquele primeiro investimento, com às vezes com aquilo que a pessoa levou a vida toda para ter e é o investimento da vida E dela. a família, né? Porque muitas vezes a família está inserida num processo de uma aquisição, de uma compra, de uma consultoria, tem sentimentos, tem momentos. Então, são várias as situações que estão por trás, né? Dessa tomada de decisão, né? São várias questões. Inclusive, eles até brincam comigo um pouquinho, eles dizem, pô, Thalita, mas a minha mulher, não sei, a patroa que manda, coisas assim. Mas é o seguinte, é mesmo essa questão de família. A empresa em si, a franqueadora em si, tem muita essa identidade de família. Então, hoje, essa identidade alcança esse franqueado, alcança até esse interessado, porque às vezes ele pode não concretizar até o final essa venda com a gente, mas ele tem um contato muito familiar com a gente, ele se sente muito à vontade na franqueadora, com as pessoas, se sente muito à vontade com os nossos objetivos, né? Tanto que na maioria dos casos, 90% deixa de ser um interessado para ser um franqueado e fazer parte aí da nossa família. Porque essa questão da família é importante mesmo, né? As pessoas têm que sentir, porque as pessoas, muitas que estão nos assistindo hoje em casa, tem aquela visão, consultoria é algo muito sério, consultor são pessoas com um nível bem elevado, com uma certa idade, o consultor vai com a maletinha na empresa, visitar. Isso mudou, né? Essa tendência mudou. Porque uma coisa é você ter responsabilidade, outra coisa é a questão de idade, faixa etária, não importa se seja um jovem ou se seja uma pessoa com uma faixa etária mais elevada. O que manda é a responsabilidade, a ousadia e o perfil, né, da pessoa. Exatamente. Principalmente hoje, né? Isso mudou bastante. Eu percebo pelo contato que eu tenho com os empresários, pelo que eles me passam, o seguinte, a imagem do consultor anterior era aquele consultor assim, carrancudo, que chegava numa empresa e os funcionários, poxa, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai mexer comigo? Será que ele vai mexer onde eu trabalho? Será que vai me demitir? Será que ele vai me demitir? Era uma coisa tensa, né? Hoje não. Hoje esse consultor ele está muito mais ativo, mas assim, de uma forma mais descontraída, ele vai entrando, ele vai conquistando. Muitas vezes esse consultor não tem um caminho, uma aceitação imediata, ele vai ter que partir para o coach, né? De fazer isso de uma forma que a gente chama de consultoria do coração, né? De uma forma, traçar um caminho e deixar por si só que esse empresário perceba que é a coisa certa a fazer. E aos poucos ir colocando essa casa em ordem, organizando. Às vezes a gente se depara com empresários praticamente falidos, né? E não é só ele estar falido, mas é o espírito dele, como que você vai tratar isso, como que você vai cuidar disso no dia a dia. Então você tem que desenvolver. O consultor hoje ele não é mais aquela imagem travada. Hoje o consultor, para ele ter sucesso no mercado, ele tem que ser amigo, né? Ele tem que saber mais ouvir do que falar, muitas vezes ele vai precisar ouvir do que até mesmo orientar. Entender também muitas vezes o perfil e o momento da empresa. Exatamente. Porque a empresa ela pode estar numa situação adversa
financeiramente, que ela está passando, que é um momento, ela pode estar num momento de expansão, ou ela pode estar no momento de abrir outras unidades, que poderia ser uma expansão, Sim. transformar em franquia, ou ela... Tem vários fatores, né, que influenciam a questão da empresa, o momento que ela está vivendo, as pessoas que também pensam em empreender, né, jovens, porque muda. Há um tempo atrás, as pessoas, na hora que eles olhavam para um consultor, para uma consultora mais jovem, eles olhavam, mas será que essa pessoa consegue passar o conhecimento? E muitos jovens hoje estão assumindo cargos na direção de empresas, estão tendo vários negócios e tem bastante oportunidade. Você vê os filhos, né, processo de sucessão. Sim. Também, que está acontecendo de uma forma bem grandiosa mesmo. Fala um pouquinho para nós, Thalita, da questão eu percebo que você tem um momento, assim, uma felicidade muito grande, uma realização muito grande. Como que é esse lado interno que as pessoas não conhecem da consultoria? Esse lado interno, esse trabalho mesmo, não dentro da empresa agora, mas dentro do ambiente mesmo de trabalho, o convívio entre os consultores e consultoras. Como que é esse trabalho? É interessante isso, Tiago, pelo seguinte, quando a gente se rotula, é uma consultoria, a gente imagina o que? Uma sala de reunião, né? Todo mundo extremamente sério, né? Na verdade, é isso. O trabalho ele é feito de uma forma séria, mas o interno, ele é muito diferente, né? Principalmente aqui, porque eu só posso falar da minha casa, né? Onde eu conheço. Então, o que acontece? O ambiente é um ambiente respeitoso, é um ambiente família, é um ambiente propício para o trabalho, né? Que isso é muito importante. Então, as pessoas se respeitam. Uma coisa que eu acho muito legal da identidade da marca Multiply é justamente essa questão de dentro da marca nós não somos concorrentes. Às vezes eu posso ter mais de uma marca dentro de uma cidade, mas aquelas duas bandeiras, elas vão trabalhar em conjunto. Seriam consultores, você se refere. Exatamente. Se numa cidade tem mais que um consultor, isso. Eles trabalham em equipe. Porque são especialistas em diversas áreas. Exato. Também, um complementa o outro. Exato. Né? Então, sempre acaba, até a franqueadora toma esse cuidado, né, de colocar dois perfis diferentes dentro de uma mesma cidade, mas independente disso, eles se ajudam muito. Às vezes um consultor é de um canto do país e ele percebe uma oportunidade de negócio, e ele comunica a franqueadora, que comunica a outro colega, isso eu nunca vi. É um trabalho em equipe muito forte, né? Uma família. Forte, essa questão familiar é muito forte, muito você forte. sente. A identidade é muito forte, é todo mundo pela marca. O valor da marca, né? Exato, independente de se ele está perto, se ele está longe, eu acho que isso é uma identidade que a franqueadora passou desde o começo. Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Eu vou ajudar. Né? Se eu sei de uma oportunidade que talvez ela não sirva para mim, porque vamos supor que eu tenho que se deslocar do outro lado do Brasil para atender esse cliente. Poxa, mas eu tenho um colega ali do lado, então eu vou transmitir isso para ele. E o ambiente interno em si de franqueadora também é bem assim. Nós recebemos, eu acredito que um profissional ele não se faz sem orientação. Você pode ter a faculdade que for. No dia a dia é diferente do que você aprendeu. Porque tem a teoria e tem a prática também. Dentro da sala de aula. Então, a gente tem uma cúpula na direção perfeita para treinamento, para preparar novos líderes. Porque a gente não se preocupa em que um novo líder apareça e que talvez daqui a um tempo ele possa tomar o meu lugar. Se eu criar um novo líder, com certeza eu vou estar acima dele, numa outra posição, um outro nível de crescimento. Então, quando se diz que a consultoria, eu acredito que a consultoria, trabalhada de uma forma certa e de uma forma em conjunto, realmente ela não tem limites. Você vai chegar onde você quiser chegar. Tem um trabalho muito diferenciado. Exato. E essa questão de limite que vocês têm um trabalho, porque hoje nós observamos a questão até do terceiro setor, né? Das entidades sem fins lucrativos, que hoje têm uma tendência muito grande e necessitam, né? As entidades necessitam de uma grande ajuda. E vocês da Multiply Consultoria realizam um trabalho muito forte nesse trabalho social, de sustentabilidade. Inclusive, vocês têm um projeto, que é o projeto Multissocial. Você pode falar um pouquinho desse projeto para nós? É o projeto que eu mais gosto, né? Se eu pudesse, eu só ficava nele. 365 dias por ano. Mas é o seguinte, o Multissocial é um projeto que nós temos voltados aí para o terceiro setor, né? Como foi comentado. O que é esse terceiro setor? São entidades que não possuem nenhum tipo de lucratividade, tá?
para deixar isso mais claro, orfanatos, asilos, instituições assim beneficentes. Então, com o Multisocial, o que a Multiply faz? Nós temos um trabalho que nós podemos atender, assessorar essas entidades, né, com a consultoria de uma forma gratuita, ok? Visando ajudar mesmo aquela instituição e aquelas pessoas. Isso pode ser na formação de um líder, na orientação de um funcionário, dentro de tudo que nós temos como produto na parte de consultoria. Posso trabalhar uma gestão estratégica, posso trabalhar uma administração financeira, eu vou trabalhar ações de vendas para que de repente, não vendas específicas, mas assim, de repente aquela entidade ela está fazendo de uma maneira, mas ela pode fazer de outra para arrecadar mais doações, estruturar a casa, né? Então, tanto isso é marca, né? Todo mundo que abre uma Multiply consultoria, o consultor tem que desenvolver esse tipo de trabalho na cidade onde ele entra. Então é um trabalho que faz a diferença, porque ele não é um trabalho local, mas é um trabalho que se torna nacional, até maior. Hoje é nacional e internacional, né? Porque nós temos 70 unidades brasileiras e nós temos 5 nos Estados Unidos. Então a ideia é que isso se espalhe, né? E o princípio da empresa que eu acho mais lindo. Porque, assim, dinheiro é importante, buscar venda é importante, vender é importante, lucro é importante, só que não é tudo, né? A gente tem um outro lado que é muito real pra gente. A gente não tem máscara. Ah, eu vou fazer isso porque tá na moda. Porque ou eu vou fazer isso social. porque é marketing. Eu vou fazer isso porque a empresa que faz isso é bem vista. Não, a gente faz isso desde sempre porque a gente gosta. E porque faz bem. Que antes de fazer bem pro nosso bolso, tem que fazer bem pro nosso coração. E ter a devolução, né? Porque nós percebemos também que tem a questão política, fatores políticos, que as pessoas precisam ajudar também. Mas não adianta só ficar esperando, ficar sentado esperando a política, os políticos do nosso país fazer. Mas as empresas têm que ter uma responsabilidade também de ajudar, de fazer a diferença, de buscar ajudar vidas, né? Sim. Porque muitas vezes eu percebo, Thalita, que as entidades, elas cadastram algum programa, algum projeto, ela até tem um recurso disponível. Só que como que ela monta um planejamento para conseguir adquirir aquele recurso, acaba sendo um pouquinho mais difícil, por ela não ter o conhecimento. Ou entidades que estão com a folha de pagamento muito grande, que estão com deficiência, ou algumas entidades também que nós percebemos, isso a nível nacional, que elas recebem doações, mas muitas vezes tem produtos que acabam até estragando. Sim. Porque aquele produto estragou, mas a necessidade do outro... Então falta uma profissionalização, falta sim um planejamento, que vem de encontro com o projeto de vocês, né? Totalmente de encontro, que é para unir o último ao super agradável, né? O que eu preciso, o que eu tenho e o que falta, né? Então é aí que nós entramos, assessoramos, colocamos essa entidade em ordem, porque geralmente o foco de uma entidade não é que todas sejam desorganizadas, mas o foco dela não é se preocupar tanto com a estrutura interna. Ela precisa arrecadar, ela precisa ajudar, então às vezes ela abate contra a parede, porque às vezes a entidade sozinha não consegue. Sim, e muitas vezes também a questão da ajuda, que no Brasil hoje a classe média tem uma ajuda, uma colaboração, mas a grande maior parte da ajuda se parte da classe D e classe que tem uma menor renda. São as pessoas que mais ajudam. Para você ter uma ideia, até a classe média, hoje eles investem R$23 no ano com ações sociais. R$23 no ano, uma média nacional, é muito pouco. Nós pegamos empresas, hoje no Brasil, em torno de 500 multinacionais, dessas 500, somente 100 multinacionais ajudam. De 200, as empresas, então, algumas ajudam, algumas fazem o trabalho, mas é importante até vocês semearem, despertarem para as empresas, os empresários que estão nos assistindo, usar o exemplo de vocês, né, de uma forma não de querer aparecer, mas de querer fazer o bem, ajudar pessoas, e para as pessoas também que querem ajudar, né, muitas vezes, né, e não sabem por onde começa. Sim, pensa como seria esse trabalho se toda empresa existente no Brasil se dedicasse 10% ao trabalho social, nós teríamos um outro Brasil. Sim. Nós teríamos uma outra realidade. Uma outra realidade, independente de governo, independente se está em crise ou se está deixando de estar em crise, muitas pessoas seriam ajudadas, né? Então, é realmente uma semente. E a nossa intenção
é que isso realmente se pulverize pelo Brasil e pelo mundo. E vocês, eu percebo claramente que vocês ajudam, tem esse trabalho de ajuda, mas muitas vezes as pessoas falam, por que eu vou ajudar tal entidade ou tal instituição? Porque lá, de repente, esse valor não é totalmente destinado, a pessoa recebe um valor. Eu percebo que vocês não pensam em assim, vocês ajudam, de uma certa forma ajudam, mas fazem um trabalho, um auxílio, mas vocês também não ficam preocupados se realmente a pessoa vai ter, alguém vai ser favorecido com aquilo, mas vocês pensam no coletivo, né? Na instituição, no asilo, na entidade, e nós percebemos também que vocês estão em expansão nesse trabalho. Como que funciona para as empresas que estão nos assistindo, as entidades, o terceiro setor, participarem do projeto, que é nível nacional? Como que ela faz para cadastrar a empresa dela? Então, esse trabalho, você que é empresa de terceiro setor, ou às vezes você que faz parte ou que trabalha num orfanato, num asilo, você que vivencia isso todos os dias, que sabe da necessidade todos os dias, você pode entrar em contato conosco através do nosso site www.grupomultiplyconsultoria.com.br, se cadastrar nesse site, que o teu contato vai cair aqui pra gente e nós vamos entrar em contato com você, né, para verificar aí qual que é. E não tem investimento. Não tem investimento, é totalmente gratuito, é uma consultoria gratuita. E as empresas, eu tenho um restaurante, por exemplo, e eu também gostaria desse trabalho, funciona também ou não? Claro, funciona, só que de uma forma diferente, tá, gente? Porque como que funciona o nosso trabalho? Esse lado multissocial, ele é gratuito, né? O lado comercial, eu tenho uma empresa que está precisando de ajuda, ou eu tenho um restaurante, eu quero vender mais, eu preciso organizar meu negócio, aí a gente vai estar tratando de consultoria, tá? Então você pode entrar no nosso site também da mesma maneira, no mesmo site, também pelo e-mail, né? Do marketing da nossa empresa, mas o site, vou repetir para vocês, www.grupomultiplyconsultoria.com.br. Lá o seu contato vai ser destinado para alguns dos nossos consultores que vão entrar em contato com você, tá? Eles entrando em contato, o que acontece? Eles fazem uma análise de diagnóstico, que é justamente para identificar como que está essa empresa, o que precisa ser feito, como essa empresa precisa ser tratada, diagnosticada, né? Então funciona sim de uma forma diferente, né? Como consultoria comercial, que é bem diferente do multissocial. O multissocial é um trabalho gratuito na Multiply. É um braço que vocês têm para Exatamente. desenvolver. Qual que é a meta vocês têm uma meta, não sei se podem estar divulgando para nós, qual é a meta de empresas que vocês buscam atender nos próximos 2 anos? Olha, a meta que nós temos vai bem para o lado multissocial, até porque a questão de empresas, isso já está muito grande e a intenção aqui cresça cada vez mais, né? Mas o multissocial, a gente tem uma meta aí de 300 unidades que fazem esse tipo de trabalho para que nós possamos estar atendendo até 2017. Então, é um objetivo. Então, é um número de 300 entidades. 300 entidades. Isso que mesmo. aí, somado, isso vai dar um resultado bem legal, né? A nível nacional, para a economia também. Vai ter um trabalho bem diferenciado nesse sentido, né? Sim. Muitas famílias vão ser alcançadas de uma maneira ou de outra, né? Porque quando a gente fala o multissocial, ele é bem extenso mesmo, porque não é só o consultor ir lá ou a própria franqueadora, porque nós, como franqueadora, nós temos que dar o primeiro exemplo. Então, antes do meu consultor ir lá fazer, você pode ter certeza que eu vou. Sim. Né? Eu vou, se for um orfanato, eu vou sentar com as crianças, se precisar rolar no chão, eu vou rolar no chão, eu vou brincar, eu vou cantar, vou fazer o que for, né, para estar ali. Então, isso parte da franqueadora. Não é simplesmente vou ajudar na administração, não. Eu vou brincar, se for um asilo eu vou visitar, eu vou pôr comida na mesa, eu vou servir, porque eu acho que esse é o nosso principal propósito. Nós fomos chamados para servir, né? E é isso que a gente consegue fazer como empresa. Tem o lado administrativo, o lado empresarial, mas tem esse lado também desse contato também. São duas frentes. Então, um lado é ajudar na parte de gestão das empresas e outro lado é se envolver também dentro do processo. Vocês realizaram, um tempo atrás, em outubro, uma ação a nível nacional. Qual que foi essa ação? Foi dia 25 de outubro, né, do ano passado. Aliás, toda cidade que tinha uma unidade de Multiply Consultoria, digo tinha, porque hoje tem muito mais, né?
eles realizaram ali um movimento que foi a questão do Outubro Rosa, câncer de mama, né? Então, em alguns lugares tiveram caminhadas, palestras, a gente fez todo um trabalho, assim, um cuidado bem legal, e nós mobilizamos o Brasil inteiro, foi incrível, foi incrível. Isso a nível nacional. Em São Carlos, né, que é onde fica a nossa franqueadora, nós fizemos também essa movimentação do Outubro Rosa, mas nós fizemos também o Brincando com Artes, que foi um evento, né, que aconteceu, nós reunimos ali 420 famílias, para um dia totalmente diferente, com muito brinquedo, com um monte de comida, né? Eles se divertiram, brincaram, foi uma delícia. E com certeza faremos de novo outubro. Depois veio novembro, a questão do Novembro Azul, que cuida do câncer de próstata. Então, nós estamos sempre envolvidos, engajados nesses tipos de campanha e ajudando. E cada ano, com o crescimento da empresa, nós conseguimos fazer mais. Quanto mais a gente ganha, com certeza, mais a gente vai fazer. Mais aplica. É o melhor reinvestimento, né? Vocês reinvestem no próximo. Né? Vou abrir uma unidade em Ribeirão Preto. Vocês fazem um trabalho e reinvestem na cidade. Fazem um trabalho voltado para a região. Isso é importante. Então, as cidades que estão com a unidade Multiply, podem ter certeza que estão sendo realizadas ações sociais, e as que estão nascendo, né? Que estão semeando, também vão receber esse trabalho lindo que vocês fazem, esse trabalho diferenciado. Sim, até porque é uma valorização da cidade, né? O trabalho em si. Porque a instituição fica conhecida e a probabilidade é que mais pessoas ajudem e que isso... É uma corrente do bem. Thalita, gostaríamos muito de agradecer você, essa conversa saudável, essa conversa diferenciada, porque o empreendedorismo também pode ser aplicado no trabalho, na rotina nossa de trabalho, no dia a dia, na criatividade, na ousadia e no trabalho fantástico que vocês fazem. Gostaria muito de agradecer mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Nós estamos à disposição. Se você gostaria de ajudar uma instituição e não sabe qual, às vezes não sabe qual é séria, será que eu confio nessa instituição? Entre em contato com a gente, que com certeza nós vamos te auxiliar na melhor escolha e você vai fazer aí a melhor coisa que é ajudar o seu próximo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Pessoal, uma dica importante também nessa questão mesmo do terceiro setor, muitas pessoas pensam, como ajudar? Qual é o primeiro passo? Como eu seleciono uma entidade na minha cidade? Porque eu percebo, conversando com vários empresários, o pessoal, todo mundo quer ajudar. Ou eu sou executivo, sou empresário, eu quero estar ajudando, ou eu sou uma pessoa física e quero ajudar. Por onde que eu inicio? É importante você verificar, tem o trabalho da Multiply Consultoria, que vocês podem acessar, fazer contato com eles e verificar algumas empresas credenciadas, empresas sérias, que vocês podem estar ajudando, está fazendo esse trabalho. Tem o Instituto Etos também, que é um órgão muito importante nessa parte do terceiro setor. Tem a AFRAS, Associação de Franquia Sustentável, também, que vocês podem pegar informações sobre empresas parceiras que atuam no franchise. Então fica a dica para vocês, busquem, façam a diferença e tenham proatividade, ajudem o próximo sempre. Façam o bem, plantem o bem e semeiem o bem sempre. Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Obrigado. Comprar sua casa própria, mas fica nervoso só de pensar nos juros abusivos? Entradas gigantescas e financiamentos que saem pelo dobro do preço do imóvel? No programa habitacional casaprogramada.org analisamos seu perfil sem consulta ao Serasa e SPC e determinamos a parcela que cabe no seu bolso, sem entrada, sem juros, e você ainda pode usar o FGTS para liquidar parcelas. Adeus burocracia! Seu crédito é liberado em média de 6 a 12 meses, dependendo do valor de sua parcela. Com o crédito liberado, você só precisa escolher o seu imóvel entre os disponíveis no casaprogramada.org ou em qualquer imobiliária e garantir a compra da sua casa própria. Gostou da ideia? Entre em contato no 3466-4000 ou pelo site www.casaprogramada.org e inscreva-se agora mesmo.
Candiano, a produtora mais democrática de São Carlos. Aqui você pode ver entretenimento, esporte, cultura, social, informação, religioso, nosso comércio. Venha com a gente, porque fazemos tudo isso para você. Candiano Produções, 3372-0203. A sua imagem em boas mãos.